Jesus é o Senhor. Ainda nessa manhã vamos desfrutar da palavra do Senhor. Vamos ler juntos, vamos ficar de pé, amém? Vamos ter agora um momento de mensagem, vamos dar uma esticada. Vamos ler juntos o tema geral desse semestre. Vamos lá? A ideia central dos escritos de Paulo. Novamente, a ideia central dos escritos de Paulo. Mensagem 2. Pastorear o rebanho de Deus. Pastorear o rebanho de Deus. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele essa frase: pastorear o rebanho de Deus. Este ano de 2016, o Senhor nos deu um desafio de envolver cada membro do corpo de Cristo, ou dos que reúnem na vida da igreja conosco, seja um ramo frutífero que prega evangelho e que produza fruto que permaneça para a glória de Deus Pai. Esse sentimento o Senhor nos deu na última conferência em dezembro, em Castanhal, Pará, uma cidade perto de Belém. E ali, num sábado de manhã, os cooperadores que estavam lá, juntamente com os obreiros da região, nós estávamos reunidos, e nessa hora o irmão Jonas Pizarro nos lembrou do ano 2000, quando um grupo dos adventistas, de um segmento dos adventistas, estavam usando as dependências da estância para promover, naquele ano, eles ganharem 1 milhão de pessoas para o Senhor. E o material usado por eles era um material derivado do nosso material naquele tempo sobre grupo familiar. E eles tiveram sucesso. 1 milhão de pessoas ganharam para o Senhor no grupo deles. E surpreendente é que eles usaram o nosso material de grupo familiar, que é o fator de multiplicação. E depois disso nós soubemos que muitos outros grupos também usaram o nosso material de grupo familiar e prosperaram, ganharam muitas pessoas. E o nosso crescimento está lento. Nós não ganhamos tantas pessoas para o Senhor, mas nós temos que ir diante do Senhor ver o que está acontecendo. Precisamos nos arrepender. O Senhor nos deu esse instrumento e nós não soubemos usá-lo bem. Por isso, hoje de manhã, o irmão Dídimo nos encorajou a repensar sobre nosso grupo familiar. Mudamos até de nome para acertarmos o foco. O nome era Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. E o foco era cuidado mútuo. E você pode passar 5 anos, 10 anos com o mesmo grupo de pessoas e cuidando mutuamente aquele mesmo grupo de pessoas. Então nós mudamos o nome para GFM. Era GFCM. Nós tiramos o C, virou GFM, que é Grupo Familiar de Multiplicação. Para todos nós temos a clareza do foco do grupo familiar. O grupo familiar não é mais somente em cuidar os membros do grupo, mas além de cuidar dos membros do grupo, é para a multiplicação. Portanto, irmãos, esperamos que com esse foco, esse novo foco, o Senhor possa usar realmente essa ferramenta entre nós e consigamos atingir nosso objetivo em 2016. Que cada um possa usar esse grupo familiar para ganhar pessoas para o Senhor, pregar evangelho para 10 pessoas, firmar pelo menos 2 dessas pessoas, cada um, como um fruto
que permaneça na videira, vivendo a vida da igreja conosco. Portanto, irmãos, vamos trabalhar, vamos revitalizar nosso grupo familiar, vamos, quem sabe, até renovar e refazer o grupo familiar, não é? E se você é uma família, duas famílias que estão numa região, num bairro, né, distante dos outros, mas nós somos poucos, não importa, que seja um casal, 2 casais, dá para começar um GFM, dá ou não dá para começar? O que fazer? Eu não sei fazer nada, irmãos, mas joelho no chão, muitas orações, dependência do Senhor, pode ter certeza que Deus vai multiplicar os seus frutos, certo? Ontem nós não falamos sobre a sarça e o fogo. A sarça é o que nós temos, é a nossa capacidade, e o fogo é o que Deus usa através da sarça para manifestar o seu poder para fazer a obra dele. Não importa se você tem pouca sarça, Deus ainda pode usar, não é? Então a questão, irmãos, é depender do Senhor. Ontem nós usamos o livro de Gálatas para mostrar, irmãos, não tente fazer um esforço na carne, viva no Espírito. Use o princípio da fé. Eu não sei fazer nada, mas o pouco que eu tenho, entrego na mão do Senhor. Ele vai fazer a sua obra por meio de mim. Vai ou não vai? É só você viver no Espírito e colocar na mão do Senhor. Então ontem eu esqueci de usar, ou não tivemos tempo de usar, uma ilustração que hoje de manhã Dídimo mencionou. Eu queria ver com vocês Mateus 14. Senhor Jesus, Mateus 14. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, sempre tão esclarecedora. Mateus 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos estavam preocupados. A noite vem chegando, eles estavam no deserto, não tinham onde comer, não tinham onde comprar as coisas para comer. Pediram para Jesus despedir a multidão. O que Jesus disse? Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Você é um casal que está num bairro sozinho, não tem grupo familiar por perto. Você vai dizer: Senhor, não tem jeito, nós não temos como montar um grupo familiar aqui. O Senhor vai falar: não despede a multidão, não. Você pode dar às pessoas de comer. Você pode montar um grupo familiar. Mas como? Eu e minha esposa não sabemos fazer nada. Quanto vocês têm aí? O que o Senhor falou? Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, não sei fazer nada. Então o Senhor vai perguntar para você: o que você tem? O que vai responder? O que você vai responder para ele? Eu tenho só 5 pães e 2 peixes. E a necessidade é de uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que é isto, né? Em outros evangelhos, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, em outros evangelhos fala: que é isto para tanta gente?
O que eu tenho não basta para tanta gente. Mas, irmãos, confia na obra do Espírito. Entregue o que você tem nas mãos do Senhor. Ele vai multiplicar. Ele deu graças, mandou distribuir para as multidões, toda a multidão se fartou e comeram e ainda sobejaram 12 cestos cheios. Irmãos, esse é o princípio da sarça. O que você tem? O que a sarça tem? 5 pães e 2 peixes. Você pode perceber que a obra de Deus, Ele usa o que você tem. Ele não usa o nada. Se você não tem nada, não pode fazer nada. Mas se você tem alguma coisa, Ele usa essa alguma coisa para Ele fazer a sua obra milagrosa. Portanto, irmãos, todos têm aqui, não tem? Um pouco a mais, um pouco a menos, todos temos alguma coisa. E essa alguma coisa, se você entregar na mão do Senhor, o Espírito faz milagres. Então, com relação ao grupo familiar, vamos entregar na mão do Senhor o pouco que nós temos. Muita oração, muita dependência do Senhor. Não use o esforço da carne, exercita a oração, né? Depender do Senhor, vivendo no Espírito. E o Espírito vai produzir fruto através disso, né? E a outra ocasião está em Mateus 15, não vou ler. Foi a mesma situação. Os discípulos de novo não tinham, né, comida para dar para tanta gente. Eles tinham 7 pães e alguns peixinhos. 7 pães, alguns peixinhos, mal dá para 7 pessoas. Mas eles fartaram, Jesus fartou a 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, irmãos, vamos confiar no Espírito. Essa obra, irmãos, é a obra do Espírito. Não adianta eu e você tentarmos fazer na nossa capacidade. E nós não temos muita coisa, mas o pouco que nós temos, entregamos na mão do Senhor, né? E nós vivemos na oração, exercitando o Espírito, sendo diligentes. Pode ter certeza, o Senhor vai usar você, a sua casa, para se multiplicar. O grupo familiar vai prosperar neste ano, se nós atuarmos nesse sentido, tá? Bom, aí, nessa comunhão lá em Castanhal, nós tivemos um sentimento que veio a partir de Zacarias capítulo 8. Vamos dar uma olhada em Zacarias capítulo 8? Zacarias capítulo 8 fala da restauração de Sião. Quando chegar o reino milenar, Deus vai restaurar a Jerusalém, vai restaurar o povo de Israel e o seu serviço. Versículo 12, Zacarias 8: porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Irmãos, estamos nos tempos finais. O Senhor está às portas. A situação mundial indicam isso. A situação mundial indica que tudo está às portas. Só falta, irmãos, a nossa parte, pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Portanto, irmãos, é hora também de a vide começar a dar fruto. Se nós hoje tivemos um crescimento ainda muito lento, está na hora do Senhor nos abençoar. Vamos pedir a bênção do Senhor. A partir de 2016, 2015, com o projeto 3515, eu acredito que o Senhor preparou o terreno, preparou a base para nós hoje termos esse espírito de evangelização, esse espírito de multiplicação. Tudo está pronto. Está na hora da vide dar o seu fruto. Está na hora também da terra dar a sua novidade, e os céus dar o seu orvalho. O Senhor vai fazer a sua parte, dar o seu orvalho, e nós vamos ter essa terra
como a herança. Versículo 5: e há de acontecer, ó casa de Judá, versículo 13, perdão, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Por isso, irmãos, não temam, o Senhor vai fazer fortes as nossas mãos. Versículo 16: eis as coisas que deveis fazer. O que devemos fazer? Falai a verdade, cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. O que temos que fazer, irmãos? Falar a verdade uns com os outros. O que é falar a verdade uns com os outros? O que é falar a verdade uns com os outros? Irmão, não sermos fingidos, não sermos políticos entre nós, não sermos diplomatas entre nós, não é? Fala bem à frente e fala mal às costas. Nós falamos a verdade. Mas o que é falar a verdade? Tem gente que fala a verdade e machuca os outros. O que é falar a verdade? Irmãos, um só é verdadeiro nesse universo. Só Deus é verdadeiro. Todo homem, irmãos, não tem essa verdade. Sem Deus, não tem essa verdade. A verdade não é você falar politicamente correto, não. A verdade é Deus. Jesus disse: eu sou a verdade, não é? Ele é a verdade. Então, verdade significa, irmãos, não tem defeito nenhum, não tem falsidade, não tem mentira. Só Deus é a verdade. Então, se você estiver no Espírito, você tem a verdade. Você falando no Espírito, você fala a verdade com o seu próximo. Você não mente, você não finge. Portanto, irmãos, o amor entre nós seja um amor verdadeiro e não fingido. Mas não é falar a verdade para machucar o outro, é falar a verdade em favor da paz. Em favor da paz. Eu falo a verdade, na verdade eu quero o resultado, a paz. Os irmãos entenderam? Muitos podem falar a verdade e promover inimizade. Mas aqui, falar a verdade, essa verdadeira verdade, que é Deus, promove a paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o teu próximo. Na verdade, irmãos, nós somos membros uns dos outros, como falamos ontem. Se você pensa o mal do próximo, é que nem o meu corpo, um membro pensar o mal do outro. Não tem sentido. Todos nós estamos no mesmo corpo, nós cooperamos igualmente para o corpo, não é isso? Temos que amar uns aos outros. Se nós estamos todos no processo, nesse avião, na cabine de avião, no processo de crescimento. Quem aqui já é perfeito? Quem aqui não tem falhas? Quem aqui não tem defeito? Imagina só, se a gente procurar defeito para falar, nós temos muito defeito para falar. Mas graças a Deus, irmão, nós hoje compreendemos que todos estão em fase de crescimento. Todos estão indo em fase de tornar santo e irrepreensível. Porque Deus nos escolheu assim e nos predestinou à filiação. Então nós todos temos falha, todos temos defeitos, mas nós não olhamos falha e defeito uns dos outros. Pelo contrário, nós apoiamos um ao outro, ajudamos um ao outro para crescimento, não é isso? E no fim, todos são aperfeiçoados dentro desse amor fraternal, esse amor ágape entre nós para crescimento. Nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. O jejum de 4º mês, do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Daqui para frente, irmãos, as nossas reuniões, as nossas atividades são sempre motivo de fazer festa, motivo de comemoração. As nossas reuniões têm que ter alegria, tem que ter regozijo, né? Amar a verdade e a paz.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Eu também irei. Muitos vão dizer assim: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, preste bem atenção nesse versículo, naquele dia, é uma promessa que Deus deu para o povo de Israel. Na verdade, irmãos, isso vai acontecer antes conosco. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando Deus restaurar a vida da igreja entre nós, onde um não fala mal do outro, pelo contrário, um ora pelo outro, todos nós aqui ajudamos um ao outro a crescer, cobrindo falhas uns dos outros, irmãos, com amor fraternal, nós buscamos aperfeiçoar todos, e todos crescerem. Que vai imperar entre nós, irmãos, é o amor fraternal. E esse amor é verdadeiro, esse amor não é fingido. E as pessoas que vão sendo agregadas vão começar a perceber, facilmente percebem, que o amor entre vocês não é amor interesseiro, como no mundo é. No mundo, irmãos, tudo se faz por interesse, porque nos últimos tempos todos serão egoístas. Mas cada vez mais essa sociedade vai ficar uma sociedade sem amor, fria, egoísta. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, a vida da igreja vai ficar cada vez mais uma vida cheia de amor, calor humano, não é isso? De cuidado humano. Irmãos, quem é que não quer, nessa situação de hoje, para pior, um lugar numa sociedade perfeita, onde domina o amor? Irmãos, eles vão agarrar, a gente fala no pegar no pé, né? A gente não gosta que pegue no pé, mas vai chegar um dia, irmãos, 10 pessoas vão pegar no seu pé, eles vão dizer: me leva lá também, e eu quero reunir com vocês, e eu quero viver a vida da igreja com vocês, porque nós ouvimos dizer que Deus é convosco. É uma profecia, e vai cumprir logo logo, se nós aqui, irmãos, praticarmos essa visão do corpo, e que nós somos uma família de Deus. Ó Senhor Jesus. Salmo 128 é onde Deus almeja ter uma família assim. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Versículo 3, que é importante: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Nós somos a esposa do Senhor. O Senhor quer a sua igreja ser uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira, da oliveira, a roda da tua mesa. Deus quer ver sempre essa esposa gerando muitos filhos. Esses filhos estão sempre se alegrando, a roda da mesa do Senhor, se alegrando, comendo juntos. Ó Senhor Jesus, que a nossa vida da igreja seja essa vida da igreja, não aquela vida da igreja fria, aquelas reuniões rígidas, né? Mas, irmãos, reuniões cheias de alegria. Os filhos são filhos de Deus, que nós vamos ganhar esse ano para o Senhor, serão como rebentos da oliveira, né? Comendo juntos, né? Junto a roda da mesa. Eis como será bem abençoado o homem que teme ao Senhor. Bom, dito isso, irmãos,
eu queria mostrar que é importante. Eu não sei como, porque eu estava falando hoje com os irmãos, não sei como, nós precisamos restaurar uma coisa, que é de comer juntos. Vamos comer juntos? Atos capítulo 2, versículo 42. Crente não bebe, mas come bem, come juntos. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, a alegria numa refeição não é só ter algum bom cozinheiro, uma boa cozinheira, e a comida ser boa. A comida pode ser boa e a companhia ser ruim, a refeição também é ruim. Irmãos, uma refeição boa tem que ter comida boa e a boa companhia. Irmão, nós gostamos de comer junto com quem nós amamos e quem nós gostamos. E a vida da igreja estão aqui as pessoas que nós gostamos. Por isso, irmãos, eu não sei como praticar isso. Eu não quero que isso seja um peso para as irmãs, um peso para as pessoas. Mas, irmãos, de alguma forma, nós precisamos promover mais, comer juntos. Eu não sei como. Vocês é que avaliam, vocês é que veem como, mas não façam uma coisa que vá pesar logo e logo terminar de fazer. Por exemplo, reunião de jovens. Se vocês chamam o jovem para sua casa, né? Irmão, no fim tem que ter um cachorro quente, não tem não? Tem que ter alguma coisa. É um lanche, né? É ou não é? Vocês que são jovens aprovam, não aprovam? E por quê? Irmãos, de um lado isso vai atrair outros jovens, ganhar outras pessoas. Mas, irmãos, é nesse momento de descontração, né? Fora da formalidade da reunião, é nesse momento que nós conseguimos pastorear as pessoas. É nesse momento que as pessoas começam a se abrir para você, uma coisa que não abriria na reunião, não é? Então, irmãos, esses ambientes descontraídos, eu não estou falando que a reunião é assim, mas assim, esses momentos são importantes. Eu não sei como você vai conseguir praticar isso em um grupo familiar, porque nós já falamos, se tornar uma coisa pesada, melhor não fazer, para que depois interrompa. Mas, se o Senhor te der graça, é bom, né? Ou alguns grupos familiares reúnem em torno de um bucafé, um antigo local de reuniões. Nós não podemos fazer de vez em quando, ou de vez em sempre, certo? Uma atividade onde possamos comer juntos, ou não? Ó Senhor Jesus, não sei se eu estou sendo demais, né? Nós praticamos lá em Pinheiro, São Paulo, um churrasquinho. Às quintas-feiras, o Flávio já foi, né, Flávio? Você já foi. Às quintas-feiras, e depois leitura de livros. Um clube de leitura de livro. Mas antes, um churrasquinho. Por 13 anos. Irmãos, muitas pessoas foram ganhas nesse churrasquinho. Porque um brasileiro não resiste a um churrasquinho, né, Narciso? Um gaúcho, um bom gaúcho, não resiste. O Dídimo também gosta de uma carne, né? Não resiste a um churrasquinho. Aí depois ficou muito caro manter o churrasquinho. A picanha está ficando muito cara, entendeu? Mas, irmão, nós podemos inventar outros bens, não podemos? O Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça
ganhamos muitas pessoas ali, irmãos. E principalmente nós tínhamos alguns casais que as esposas vinham para as reuniões e o marido, no máximo, traziam a porta do local de reuniões, deixavam a esposa e ia embora. Não queriam saber da vida da igreja. Mas esses momentos de descontração, ou a própria Cesareia de Filipe, nós temos uma Cesareia de Filipe, a gente fazia eventos lá e jogava a bola juntos. Irmão, ali nós ganhamos muitos cônjuges que não reuniam para o Senhor. E hoje são pessoas que servem ao Senhor na igreja. Irmão, nós precisamos também esse ano promover esse tipo de atividades, de situações, para que a gente realmente possa ganhar pessoas para o Senhor. Mas faça tudo no Espírito, tá bom? Quebre um paradigma e dependa do Senhor. O Senhor nos guia. Para a gente não fica sempre rígidos dentro de um quadradismo, né? A gente precisa da liberdade do Espírito para nós sermos criativos para ganhar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu vou falar um pouco agora então de pastorear. Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Número 27. Versículo 12. A partir do versículo 12, é um momento triste, porque Deus prediz a morte de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Mas Moisés estava preocupado com o rebanho, Moisés estava preocupado com o povo. Se ele for recolhido para o Senhor, quem irá conduzir essa multidão do povo para a terra de Canaã? Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Irmãos, o povo de Deus sempre precisa de liderança. Que saia esse alguém, esse homem, que saia adiante deles e que entre adiante deles. Adiante significa estar sempre à dianteira, estar à frente, indica liderança, né? E que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Irmãos, não tem uma coisa mais estressante para uma ovelha do que não saber, não ter quem a conduza. Ela não sabe qual é o momento certo de sair do aprisco para comer pasto. Qual é o melhor horário? Né? O irmão Dom já nos explicou certa vez que quando ainda o orvalho está sobre a relva, ainda não é momento para, principalmente para as mais novinhas, comer aquela relva com orvalho, que dá problema, né, intestinal, fermenta dentro do seu estômago. Então o pastor espera secar o orvalho e leva as ovelhas na hora certa. Então imagina só uma ovelha, não tem pastor, não tem quem a conduza para saber qual é a hora certa de comer e o que comer. Qual é a hora, a quantidade de comida a comer e qual é a hora de ir para a água de descanso, e que a proteja de predadores,
que a proteja de perigos. E qual é a hora, ao anoitecer, de voltar para o aprisco e ser guardado no aprisco? Irmãos, uma ovelha que não tem quem a conduza, não tem quem está na sua dianteira, saber o que fazer, ela fica extremamente estressada. Assim também é com o povo de Deus. Por isso, o povo de Deus precisa de liderança. Este ano nós fizemos esse voto, aceitamos o desafio de envolver todos os irmãos, para que todos os irmãos sejam ativos em pregar o evangelho para pelo menos 10 pessoas nesse ano. E ganhar 2 pessoas para o Senhor permanecendo na vida da igreja. Mas como vai fazê-lo? Nós precisamos da liderança. Se a liderança não se mexer, a ovelha não sabe o que fazer, Muitas vezes essas ovelhas são como aquele que recebeu um talento, tem um só talento. Ele fala: Senhor, eu não sei fazer nada, eu vou esconder o seu talento e devolver quando o Senhor voltar, porque se eu aplicar errado, eu vou perder esse talento. O Senhor falou para esse de um talento, falou assim: você não poderia pelo menos entregar o seu talento aos banqueiros? Aí quando eu voltasse, eu iria receber o talento mais os juros que renderam esse talento. Irmãos, então na igreja, na casa do Senhor, tem banqueiros. Quem são os banqueiros? Que você confia o seu talento. Essa liderança, não é? A liderança tem que propiciar as ovelhas onde investir o seu talento, onde comer, o que fazer. Então, a liderança é extremamente importante. Eu creio que está sentado aqui vários irmãos que são da liderança das igrejas aqui. Mas não empurre toda a responsabilidade para esses irmãos líderes. Se você também cuida de um grupo familiar, você é da liderança, ou não é? Tem muitas ovelhas dependendo de você, Se você cuida de uma região, de um grupo café, você também é da liderança. Então, irmãos, todos nós precisamos nos apropriar dessa responsabilidade. Não empurra responsabilidade para o Lim, para o Dídimo, para o Cezinha, para esses irmãos. A responsabilidade está em todos nós. Se o Senhor te colocou em alguma posição de liderança, algumas ovelhas dependem de você para saber o que fazer, irmãos, você é da liderança. Irmãos, entenderam? Eu não estou falando da liderança formal, estou falando da liderança orgânica. O Senhor precisa de cada um irmão, cada irmã. As irmãs também são da liderança orgânica, Então, Senhor Jesus, o que vai fazer essa liderança? Então o Senhor respondeu para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos. Irmãos, um líder tem que ter o Espírito. Você tem o Espírito? Amém? Seja forte. Diga: eu tenho o Espírito. Eu estou pronto também para conduzir algumas ovelhas, não é? Impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, você tem que dar autoridade para ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então essa liderança, esse líder Josué, no caso, ele lidera o povo baseado em quê? Baseado nele mesmo? Não, é baseado em quê? Baseado na palavra que ele consultar junto ao sacerdote Eleazar, através do Urim e Tumim, para saber qual é a palavra viva,
e atual, instantânea do Senhor. Ontem não tomei água durante o tempo todo. Vou tomar um pouco d'água. Olhar um pouco a garganta. Durante esses anos todos, irmãos, o irmão Dong foi esse homem que consultou Urim, consultou a palavra do Senhor, e ele trouxe essa palavra do Senhor e deu uma direção para nós nessas dezenas de anos. Irmãos, e nós temos que continuar nesse caminho. Não é nenhum homem que define o que fazer, é a palavra do Senhor. E esse homem tem que fazer de acordo com a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, irmãos, que nos dá direção. É a palavra do Senhor que na verdade, nos dá a direção de levar todo o rebanho de Deus. Bom, assim aconteceu. Então vamos dar uma olhada em Mateus 9, que nós lemos hoje, só para ter certeza como é horrível não ter pastor, né? Capítulo 9 de Mateus, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Bom, o que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha que não tem condução, não sabe para onde ir, o que fazer. Isso estressa muito uma ovelha, ou não? Uma pessoa nova que nós pregamos o evangelho este ano, o Senhor, através da palavra que vocês derem, palavra do evangelho, o Espírito vai tocar o coração dela de uma maneira forte. E ela então, naquele dia, resolve terminar com a vida passada. E a partir daquele dia, ela aceitou o Senhor, ela quer viver uma vida nova. Ela quer viver a vida da igreja junto com vocês. Mas, irmãos, você tem que se colocar no lugar dela. Ela não sabe absolutamente nada o que vai fazer daqui para frente. Os irmãos entendem, não? Ela não sabe nem o que significa essa nova vida. Ela vai dizer que ela não entende absolutamente da Bíblia. Ela talvez até tenha lido no passado, mas ela não entende absolutamente nada. Quer dizer, ela não sabe nada. Ela precisa de condução. Aí chega entre nós perguntar: eu preciso de um pastor que me ajude essa ovelha a caminhar, a conduzir, porque eu não sei nem o que fazer daqui a quando eu voltar para minha casa. O que eu devo fazer? Orar? Eu não sei orar. Ler a Bíblia? Eu não sei ler a Bíblia, né? O que eu devo fazer? Aqui tem pastor? Não, aqui não tem pastor, não. O pessoal vai para a porta vizinha onde tem um pastor, não é? Nós pregamos o evangelho para muitas pessoas, e nós também perdemos muitas pessoas, porque nós não pastoreamos as pessoas. Termina a reunião, eu vou para minha casa, você vai para a sua casa. Quem que cuida daquela ovelhinha que acabou de se entregar para o Senhor, entregou a sua vida para o Senhor, entregou o futuro para o Senhor? Ela precisa de alguém para ajudar ela como fazer amanhã, como viver amanhã, como faz oração, não é? Como depender do Senhor, como invocar o nome do Senhor. E a partir de amanhã, o que fazer? Como é que lê a Bíblia para entender a Bíblia? Como é que lê o alimento diário? Não sabe nem se tem alimento diário. Irmãos, tudo isso é uma ovelha que precisa de pastor. E uma ovelha sem pastor, ela fica extremamente estressada. Ela não tem segurança, ela não sabe para onde ir. Irmão, nós precisamos dar segurança para as pessoas. Nós precisamos dizer: o seu grupo familiar tem que ter pastor para cuidar dessas pessoas novas. Você, irmã,
pode ser essa pastora de conduzir a sua vizinha, sua amiga, não é isso? Para saber o que fazer. Muitas delas vêm com enfermidades, muitas delas vêm com problemas do passado, não é isso? Problemas até do nível espiritual, perturbado por alguma coisa. Ou muitas delas vêm com desarranjo familiar, problema conjugal, separação. Ela precisa de orientação, não precisa? E você como que não quisesse saber de nada, eu lá vou querer me intrometer com os problemas delas, eu já tenho um problema demais para resolver. Irmãos, nós precisamos mudar de postura. Precisamos começar a cuidar das pessoas. Amém, irmãos? Você está disposto a sair da sua comodidade, da sua zona de conforto? Vamos cuidar das pessoas. Vamos pastorear. Senão, irmãos, tudo que nós ganhamos, todo o fruto que ganhamos esse ano, nós vamos perder. Vamos ganhar as pessoas e fazê-las permanecer na vida da igreja. Quantas pessoas dessas novas precisam de uma ajuda para ela ser libertada de algum problema espiritual, enfermidade, de algum problema que oprime ela? Por exemplo, aqui, tem alguém aqui que desde manhã está com uma pressão muito forte, uma opressão muito forte dentro de si, precisando de alguma oração para ser libertado de alguma coisa, sejam enfermidades, sejam problemas, seja até falta de apetite espiritual? Busca, mas parece que não encontra o Senhor, não tem a presença do Senhor. Ou você está na vida da igreja, está muito alheio a tudo, indiferente a tudo, e você quer sair dessa situação, mas não consegue. Você está com essa necessidade de alguém ore por você. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não precisa fazer número, tá? Eu só quero alguém sincero. Dizer, eu preciso de oração, preciso ser libertado de alguma coisa. Venham para aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vou pedir para o Lin e o Cezinha ajudar na oração. Aqui na frente. Aqui. Olha, essas ovelhas aqui precisam de libertação, precisam de uma ajuda, precisam de uma oração. Nós temos que ser sensíveis à necessidade das pessoas. Ó Senhor Jesus. Amém. Oh, amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, se algum de vocês sentir, pode ajoelhar, fica diante do Senhor, fica à vontade. Quem quiser abraçar o outro que está do lado, tá bom? Amém. Como está ficando cheio, os irmãos que estão nas cadeiras podem se levantar, tá bom? Pode se levantar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Por esse momento tão solene. Amém. Ó Senhor, um momento de grande amor para conosco. Amém. Senhor Jesus, para com cada irmão, cada irmã aqui. Amém. Senhor Jesus, nós rogamos a Ti. Amém. Ó, vem cobrir cada irmão, cada irmã com Teu sangue precioso. Amém. Lava e purifica, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. vai suprir todas as carências de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Amém. Supra e lava o nosso interior, Amém. o nosso coração, ó, de toda a opressão. Senhor, não aceitamos, Senhor, Amém. que o inimigo possa oprimir os nossos Amém. amados irmãos. Senhor Jesus,
Amém. Liberta em teu nome. Amém. Liberta pelo teu sangue precioso. Amém. Teu sangue sempre eficaz. Amém. Oh, tem eficácia eterna. Amém. Mas agora nesse momento, Amém. clamamos por esse sangue. Amém. Venha cobrir cada irmão, cada irmã. Amém. Cada família aqui presente. Amém. Senhor, cada jovem. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, estenda a tua misericórdia. Amém. A tua graça. Amém. Oh, venha sobre nós. Amém. Sobre cada um de nós. Amém. Oh, venha graça sobre graça. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. O teu amor sobre nós. Amém. A tua vida, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Encha-nos do teu espírito. Amém. Queremos nos humilhar. Amém. Nos arrepender. Amém. Nos esvaziar de nós mesmos. Amém. Negar a nossa vida da alma. Amém. Para que o Senhor possa nos encher. Amém. Oh, contigo mesmo. Amém. Oh, com a tua palavra. Amém. Oh, com teu espírito. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Queremos crescer para o reino. Sim. Oh, Senhor, para a tua glória. Amém. Para fazer a tua vontade. Amém. Que sempre é boa. Amém. Agradável. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abençoa a região 1. Amém. Oh, abençoa o DF. Sim. O Goiás. Amém. Oh, os irmãos aqui estão presentes aqui. Amém. De maneira especial. Sim. Porque o Senhor é especial Amém. para nós. Amém. Esses irmãos são especiais. Sim. Amém. São tuas ovelhas amadas. Amém. Tuas ovelhas queridas. Amém. Senhor Jesus. Sim. Leva-nos a servir os nossos irmãos. Amém. Oh, com amor, Senhor. Sim. Com teu amor. Amém. Tenha misericórdia de nós. Sim. Amém. E servimos, Senhor. Amém. Servimos a ti, os nossos irmãos. Amém. Vem nos capacitar. Amém. Oh, vem nos encorajar. Amém. Por meio do teu espírito. Amém. Que toda ovelha Amém. oh, possa ser suprida. Amém. Oh, possa ser levantada. Amém. Oh, possa ser alimentada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós te adoramos. Amém. Nós te louvamos. Amém. Por cada irmão, cada irmã. Amém. Oh, aleluia. Amém. Tira, Senhor. Sim. Oh, todas as coisas malignas. Sim. Oh, da que vem do inimigo. Verdade. Ele não tem vez conosco. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tira a morte. Amém. Tira toda a maldição. Amém. Tira toda a treva. Amém. Porque o Senhor é a luz. Amém. Vem nos trazer a luz do mundo. Amém. A luz da vida. Amém. Trazer vida. Amém. Vida em abundância. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tu és o nosso amado. Amém. Os irmãos também são os nossos amados. Amém. Estamos no corpo de Cristo. Amém. Tu és a cabeça. Amém. Oh, flua, Senhor. Amém. Oh, tenha toda a liberdade. Amém. Não te detenhas Amém. em nos abençoar. Amém. Oh, aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor, nós somos as tuas ovelhas e tu és o supremo pastor. Aleluia. Te louvamos e te agradecemos. Sim. O Senhor carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém. O castigo que nos traz a paz Sim. estava sobre ti. Sim. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sim. Senhor, em teu nome glorioso, Sim. pelo teu sangue vitorioso, Sim. nós oramos por cada irmão e irmã. Sim. O Senhor foi para a liberdade Amém. que o Senhor nos libertou. Amém. Por isso nós não aceitamos Sim. nenhuma opressão Amém. na vida de nenhum dos seus filhos. Sim. Quer seja financeira, Sim. quer seja enfermidade, Sim. Senhor, quer seja no coração, Sim. quer seja emocional, Sim. ou Senhor na mente, Sim. ou seja espiritual, Sim. pelo passado, Sim. pelas coisas que praticou, Sim. pelas coisas que falou, Sim. pelas coisas que se comprometeu, Sim. que não tinham nada a ver contigo. Sim. Senhor, em teu nome, Amém. nós libertamos os irmãos, Amém. para que eles vivam Amém. no Espírito, Amém. vivam a promessa do Espírito. Amém. Aleluia! Amém. Vivam o amor, Amém. a paz, Amém. a alegria Amém. que há no Espírito. Amém. Senhor Jesus, Amém. são tuas ovelhas. Sim. Cuida de cada um. Amém. Leva cada um Sim. na sua paz. Sim. E faz de cada um, Amém. Senhor, um canal de vida, Amém. canal do Evangelho, Amém. para alcançar outros Amém. que também estão oprimidos. Senhor Jesus, Amém. nós te louvamos, Amém. nós te glorificamos. Amém. Tu és o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. 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 Vou falar, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos todos proclamar. Para a liberdade
foi que Cristo nos libertou. Amém. Amém. O Senhor que sabe todas as coisas ouviu o vosso clamor. Volte em paz para seus lugares. Senhor Jesus. Continuando aqui em Mateus 9, 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, são muitas as necessidades, muitas ovelhas que precisam ser cuidadas. Trabalhadores são poucos. Você se candidata para ser um desses trabalhadores? Né? Você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me entregar para Ti para cuidar das ovelhas. Aquelas ovelhas que o Senhor entregar na minha mão, e eu quero cuidá-las. Eu quero ser um bom pastor. Ó Senhor Jesus, não deixe, irmãos, que poucas pessoas aqui na igreja, na obra do Senhor, façam esse papel de pastor. Todos nós, as irmãs, os irmãos, todos nós podemos nos colocar para assumir a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Assim, irmãos, muitas ovelhas serão cuidadas, e certamente esse ano vai ser um ano de multiplicação na igreja do Senhor. Ó Senhor Jesus. Bom, 1 Pedro 5, nós lemos, quero comentar alguma coisa. 1 Pedro 5. Rogo, pois, aos presbíteros entre vós, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Irmãos, nós aqui temos muitas igrejas aqui no Distrito Federal, na Igreja de Brasília, Goiás, né? E praticamente nessas igrejas ainda não temos presbíteros estabelecidos. Mas, irmãos, nós queremos, primeiro, que nós tenhamos realidade de presbíteros, realidade de diáconos, não apenas uma busca por um cargo, busca por uma posição, porque não tem posição, é sofrimento, não é isso? Ele fala coparticipantes, né? Testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas também tem a glória que é coparticipante da glória que há de ser revelada. Portanto, irmãos, o Senhor sabe o coração de todos vocês. Esse ano de 2016, esses irmãos responsáveis das igrejas precisam laborar muito, trabalhar muito diante do Senhor. Sejam realmente bons pastores dos irmãos, cuidando bem do rebanho de Deus. E certamente, irmão, na hora certa, o Senhor designará presbíteros entre vocês, tá? Presbítero entre vocês. E não somente presbíteros, também diáconos e diaconisas. O Senhor precisa de vocês todos, não almejando uma posição, não almejando um cargo, mas almejando a função. E eu quero ser um que cuida das ovelhas. E eu quero colocar sobre meus ombros, eu quero puxar, né, a responsabilidade para mim, né? Eu não quero ser sempre uma pessoa passiva na igreja. Eu quero ser proativa. Eu quero ser uma pessoa, né, que assuma a responsabilidade na igreja. Portanto, irmãos, seja presbítero, seja diácono. Irmãos, o Senhor precisa de você para ser um bom pastor. Por isso que aqui fala, rogo, pois, né? Já li esse versículo 1, fala versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós.
Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por obrigação, não porque, os irmãos estão olhando para mim, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso, não é isso? Tudo recai sobre mim, a responsabilidade toda é minha, tal, eu já não aguento mais. Irmão, se não aguenta mais, então melhor deixar lugar para outro, né? Porque quem é presbítero é para pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, voluntariamente, porque você ama. Hoje de manhã, o Cezinha mencionou para nós lá na sala de comunhão, João capítulo 21, né? João capítulo 21, por 3 vezes o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro por 3 vezes respondeu que amava o Senhor. Então o Senhor falou: então pastoreia os meus cordeiros, apacenta, né, as minhas ovelhas, pastoreai as minhas ovelhas. Irmãos, pastorear o rebanho de Deus espontaneamente precisa primeiro eu ter uma relação com o Senhor. Se eu não tenho uma relação íntima com o Senhor, o amor desenvolvido para com o Senhor, mas eu não vou conseguir amar de fato as pessoas. Por isso, irmãos, é muito importante nós estabelecermos uma vida de comunhão com o Senhor. Não deixem os dias passarem de uma maneira, né, tão levianamente. Cada um, irmãos, é bom ter essa relação com o Senhor íntima. Você é aquela pessoa que tem uma pessoa de oração, uma pessoa de comunhão com o Senhor. Você invoca o nome do Senhor todo o tempo, porque você depende dEle. Você está ali conversando com Ele a todo o tempo, buscando a sua direção, buscando ser guiado pelo Espírito. Você é aquele que tem comunhão na palavra, você tem comunhão na oração, não é? Se você tem essa ligação forte com a cabeça, você poderá ter uma ligação forte com os membros do corpo. Todo tecido consegue ser tecido, fazer fechamento aqui e não rasga. Por quê? Porque tem as duas direções. Tem fios, né, na vertical e fios na horizontal. Por isso, irmãos, eu tenho uma camisa aqui forte, não é isso? Isso aqui também é um tecido forte. Por quê? Porque eu tenho duas ligações. Imagina só um tecido que só tem uma direção, transversal. Você puxa na vertical, rasga tudo. Ou só tem fio na vertical e você puxa também, rasga tudo. Irmão, nós precisamos desenvolver essas duas relações muito fortes com o Senhor. Nós precisamos de urdidura, nós precisamos de trama num tecido. Nós precisamos de relação com o Senhor, com a cabeça. Saber ter a sensibilidade com a cabeça. Aquela pessoa que tem intimidade com o Senhor. Mas nós também, irmãos, amamos os irmãos. Nós servimos os irmãos. Nós vivemos na comunhão com os irmãos. Eu não faço sozinho. Eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. Eu sei o meu lugar. Eu sei o lugar dos irmãos. Eu respeito a função dos irmãos. Irmão, nós precisamos dessas duas direções. Isso torna, irmãos, nós no serviço do Senhor um tecido forte. A gente não é rasgado por qualquer coisa. Portanto, irmãos, eu digo para vocês, desenvolva essa comunhão com o Senhor todos os dias. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de sensibilidade espiritual, uma vida, irmãos, invocando o nome do Senhor. Não porque os outros falam para você invocar, porque você precisa dessa ligação toda hora com o Senhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus todo o tempo. Para ser guiado pelo Espírito de Deus todo o tempo, precisamos invocar o nome do Senhor. E por outro lado, irmão, eu respeito o meu lugar no corpo, eu tenho comunhão no corpo, eu sei a minha parte no corpo. Irmãos, eu vivo em comunhão com os irmãos, eu cumpro a minha responsabilidade, a minha parte. Então isso fecha. Nós somos então edificados
edificados. Eu ia falar hoje de manhã sobre o livro de Efésios, mas o Senhor desde ontem à noite me incomodava, e hoje de manhã acordei, o Senhor me deu, você vai falar sobre pastorear, não vai falar de Efésios não. Efésios também vai falar sobre isso, mas não temos tempo de abordar tanta coisa. Então, irmãos, nós precisamos pastorear no rebanho de Deus por amar ao Senhor, tá? Aí ele fala assim: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância. Eu estou servindo na igreja, servindo ao Senhor, para buscar uma certa proeminência, para ganhar algum tipo de lucro de alguma forma, ou um lucro na posição, ou lucro de alguém que pode mandar nos outros, né? Ou algum lucro mesmo de uma facilidade com os irmãos. Os irmãos, para fazer negócio com os irmãos fica mais fácil, né? De um respeito, irmãos responsáveis, etc. Tem alguma sórdida ganância. Irmão, nós não estamos aqui hoje servindo ao Senhor por algum interesse. Nosso serviço é pelo amor. Nós somos constrangidos pelo amor. Aquele que muito foi amado, irmãos, também ama muito ao Senhor. Aquela mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor, quebrou um vaso de alabastro, né, de nardo puro, caríssimo, irmãos, porque ela amava o Senhor. Para ela, o Senhor tinha esse valor. Irmãos, hoje, se você dá tempo para a igreja, servir os irmãos, é porque você dá valor para o Senhor. O Senhor vale o quanto você derramou-se para Ele, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, não é por sorte da ganância, mas é de boa vontade. Fazemos tudo, irmãos, de boa vontade. Não sirva ao Senhor, cuida dos irmãos, depois fica reclamando pelos cotovelos, né? Eu estou, né, os irmãos aqui não sabem fazer nada, eu tenho que cuidar de tudo, disso, daquilo, Irmão, não faça isso. Então, se for assim, melhor não servir. Vamos servir de boa vontade, né? Não que não possa falar para os irmãos responsáveis de alguma dificuldade e tal, mas, irmãos, vamos fazer tudo de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmão, não estamos aqui, dali a pouco, irmãos, tem algumas pessoas novas que você cuida, e elas, certamente, você como aquele que os pastoreia, vão pedir para você conselho, tudo que você faz, né? Tudo que eles têm que fazer, pergunta para você. Irmão, toma muito cuidado, não seja você o senhor dessas pessoas, não domine, né, essas pessoas das suas ações, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, o que devem fazer, o que não devem fazer. Irmão, levem-as a perguntar ao Senhor, leve essas pessoas a também ter um hábito de consultar o Senhor, de viver no Espírito, não é isso? Irmãos, Ele é a única cabeça. Nosso Senhor Jesus, Ele é a cabeça do corpo. Tem gente que fala, a obra do Senhor, quem que manda? Quem que manda, irmão? Quem é o dono do corpo aqui? É o Senhor. É Ele quem manda, né? Então, irmãos, tudo nós temos que levar os membros a dependerem do Senhor, né? Então, por isso, ajudamos a invocar o nome do Senhor. Bom, eu vou então, só vou terminar aqui. Senhor Jesus. Dá tempo não? Dá tempo não. Ó Senhor Jesus. Moisés no deserto, ele tirou o povo de Israel, do Egito, e foi no deserto, ele passou a ser o pastor daquelas ovelhas todas. Eles tinham contados no censo 600 mil homens de guerra. Quer dizer, se você somar velhos, crianças, mulheres, devia ter pelo menos 2 milhões de pessoas que Moisés conduziu. E então ele administrava aquele povo todo, só que ele não tinha um modelo de administração bom. Ele saía de manhã e cuidava dos problemas de cada pessoa, cuidando de cada ovelha, ele sozinho. Então ele ficava de manhã até a noite, até a tarde,
o povo fazia fila para ser atendido por ele. E o povo vinha com isso: o meu vizinho roubou minha ovelha. E Moisés tinha que resolver. A outra mulher fala: meu marido bateu em mim. E o Moisés tinha que resolver, né? Então, irmãos, assim ia resolver durante o dia todo. Aí o Jetro, o sogro dele, veio falar para ele: olha, você precisa mudar esse jeito de administrar o povo de Deus. Vamos ler rapidamente, vou terminar já, tá? Êxodo 19. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 18, Êxodo 18. Versículo 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Irmãos, Moisés tinha que primeiro ensinar a palavra de Deus para o povo. Ensinar os estatutos, ensinar as leis, ensinar a palavra do Senhor e também indicar o caminho da prática, como praticar. Então, com isso só, irmão, já elimina um monte de problema, não é assim? Então, primeiro, Moisés tinha que fazer isso. Em segundo lugar, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, aborreçam a avareza. Irmãos, quem está na liderança não pode amar dinheiro. Senão, irmãos, uma tentação com dinheiro vai derrubar você, não é? Não pode ser avarento. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas por toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Irmãos, na igreja a mesma coisa, na obra do Senhor a mesma coisa. Não queira um irmão responsável querer fazer tudo. Ele é o goleiro, ele bate tiro de meta, ele corre no meio de campo para receber, ele vai lá na frente e vai para a lateral, não é isso? Direito, ele cruza, ele corre para a pequena área para cabecear, não é isso? Irmãos, tem ou não tem irmãos assim? Primeiro tem porque pela omissão dos outros. Então, irmão, está na hora da gente não ser mais omisso. Vamos colocar nossos ombros também? Vamos dizer para o irmão: peraí, não joga sozinho não, eu estou aqui, ó. Eu também quero jogar, né? Estou aqui para te ajudar. No que você precisar, estou aqui, sempre à disposição. O problema é que quando o irmão quer contar com alguém: estou ocupado, eu não posso. Tem essa situação ou não? Tem ou não tem? Eu não posso, estou ocupado. Irmão, aí não chama mais. Irmão, daqui para frente, irmão, vamos dizer: Senhor, eu quero colocar meu ombro, né? Eu não vou deixar o irmão sozinho. Aí então esse irmão pode designar chefe de 1000, no caso de Moisés, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Chefe de 10 é um grupo familiar, não é? Você pode ser um chefe de 10 ou não? Você é um chefe de 10, coloca o seu ombro. Você pode ser um chefe de 100 ou não? Chefe de 50? Chefe de 50 é um distrito, não é isso? Chefe de 100, né? Uma igreja pequena. E chefe de 1000, uma região grande, não é isso? Então por isso, irmãos, vamos descentralizar. Vamos procurar talentos na igreja. Vamos procurar aperfeiçoar mais pessoas para servir. Não fica, sabe, que 50 anos você já está de bengalas, ainda você sozinho servindo. Irmãos, está na hora de a gente delegar, está na hora de a gente aperfeiçoar. A geração nova aqui, ó,
Quem está disposta, da geração nova, quem aqui está disposto a cooperar também? Olhem para eles. Use todos os irmãos, não é isso? Estava falando aqui por Didimo de manhã para o Cezinha. Irmãos, a nossa função, a função da liderança é colocar a pessoa certa no lugar certo no corpo de Cristo. Se você insistir em uma pessoa no lugar errado, ela vai se sentir deslocada, não consegue servir direito, não tem encargo, desanima-se. Mas se você colocar no outro lugar, de repente essa pessoa passa a ser, né, um talento descoberto no corpo de Cristo. Por isso, irmão, nós temos que orar ao Senhor nos dar sabedoria. Como aperfeiçoar as pessoas? Nunca diga que esse é um João Marcos que faliu na primeira viagem, não presta, eu não quero ele não. Irmão, João Marcos se tornou um homem tão útil depois. Nunca diga que um Onésimo, que é um mendigo, não é isso? Escravo, ignorante de tudo, não sabe fazer nada, mal cheiroso, não é isso? E eu não quero saber de aperfeiçoar essa pessoa. Irmãos, ele se tornou cooperador de Paulo e se tornou alguém de irmão responsável, não sei se tornou irmão responsável, alguém útil lá também em Colossos. Irmãos, não desprezemos ninguém, vamos aperfeiçoar todos, fazer de todos os irmãos um membro útil e seja um pastor na casa do Senhor, para esse ano o Senhor poder usar-nos para multiplicação e alcançarmos a meta do Senhor. Deus abençoe vocês todos. Amém. O que fazemos? Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Os irmãos estão pedindo para a gente ficar de pé. Vamos orar por essa palavra e vamos nos consagrar esse ano para isso, né? Um orar pelo seu vizinho, tá? Um orar pelo outro.